Minha gente, bem-vindo ao podcast Viva a Comunidade. A gente tem aqui a alegria de receber nada mais, nada menos que o deputado federal Pedro Campos. Ele não é nenhum estranho aqui. Pedro Campos, que é um deputado presente em Camaragibe, que está sempre vindo aqui, que tem histórias aqui em Camaragibe, e a gente tem a alegria de receber esse nosso querido amigo. Pedro, seja bem-vindo ao Viva a Comunidade Cast. Ednaldo, primeiro para mim é um orgulho ser o primeiro entrevistado aqui do Viva Comunidade Cast, para a gente poder ter a oportunidade de conversar sobre assuntos importantes daqui de Camaragibe e como a gente tem levado as lutas do povo de Camaragibe lá para o Congresso Nacional, lá em Brasília, propondo leis, ações, medidas que possam melhorar a vida da população. Pedro, eu queria, primeiro assim, que a gente... Esse aqui é um espaço que a gente está iniciando agora e a gente tem uma felicidade de dizer que não é só um espaço, a gente quer falar aqui sobre seus projetos enquanto deputado federal, que a gente tem muita alegria de ver sua luta, né, sua disposição em poder defender várias bandeiras importantes, mas também aqui a gente tem um local que a gente quer saber quem é o Pedro pai, o Pedro que gosta de música, o Pedro que torce pelo esporte, que eu não torço pelo esporte. Quem é o Pedro Campos fora do deputado federal, além do deputado federal? Quem é o Pedro Campos? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de poder estudar, de aprender, né? Eu tive uma trajetória de vida que foi meio precoce nessa coisa do ensino. Quando eu era muito novo ainda, fui adiantado de turma. Depois eu passei no vestibular um ano antes, com 16 anos. Fiz engenharia civil. Depois que me formei, tive a oportunidade de passar num concurso público da Companhia Pernambucana de Saneamento. Lá trabalhei 2 anos, entendendo os desafios enormes do saneamento, do abastecimento de água, que é uma luta grande aqui em Camaragibe. E tive a alegria de constituir uma família, de ser casado com o amor da minha vida, que é Guta, minha única namorada. Eu namoro com ela desde que eu tinha 16 anos. 16 anos? Não, acho que eu tinha 17 para 18, 16, era por aí. Foi logo no comecinho, 2012, eu estava com 16 anos ainda de idade. Ela tinha acabado de fazer 15 anos e tem hoje uma filha, Nina, que é o amor das nossas vidas também, que me ajudou e me inspirou muito também a lutar por essa questão das famílias, das crianças, ser relator da licença paternidade e aprovar esse projeto de lei tão importante. E acho que a gente vem nessa vida, meu pai foi uma grande inspiração, né? E é ainda uma grande inspiração por tudo que ele fez, o nosso ex-governador Eduardo Campos. E eu acho que a gente vem nessa vida para trabalhar e para servir as pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Eu aprendi isso tanto com meu pai, como aprendi também através da fé. Eu participei muito de grupo jovem, de igreja, de encontros de comunidade, servia muito. Né? Trabalhava primeiro arrumando as coisas, lavando as coisas na cozinha, para um lado, para o outro. Depois me puxaram para o teatro, eu fazia teatro e fazia graça para o povo lá nos encontros da igreja. Mas eu acho que, acima de tudo, eu aprendi a servir, né? A trabalhar pelo outro, a pensar no outro, a deixar a gente um pouco de lado e olhar para o problema do outro, para a vida do outro. E acho que foi nessa linha que eu acabei virando deputado federal também. Não, uma atuação que muito nos orgulha. Eu posso dizer a você que, quando eu entrei no serviço público estadual, né, eu tinha sido servidor federal, o seu pai, né, o saudoso Eduardo Campos, ele muito nos inspira, me inspira até hoje, porque eu lembro de uma cena muito marcante para mim. Foi quando eu cheguei, eu tinha pedido prorrogação de posse lá da controladoria, e eu fui o último a chegar. Eu fiz o curso de formação, inclusive minha esposa, que eu conheci no trabalho, e eu passei 5 meses, porque eu era servidor federal, estava pensando se entrava, se não entrava. Você era servidor federal onde? Eu fui contador da Hemobras. Ah, sim, verdade. No processo que a Hemobras estava vindo para Recife já, e aí, assim, servidor federal, em alguns casos, tem até uma remuneração boa, mas disseram, rapaz, vem para cá, para a controladoria do Estado, eu, vai para lá, vai para cá, e vim. Quando eu cheguei, teve aquelas enchentes. E eu lembro que um amigo... 2010 isso. 2010, tinha acabado de chegar, e aí para mim foi muito marcante, Pedro, e eu tenho isso com a memória muito forte para mim. Que no meio das enchentes eu fui chamado quis o destino que Rodrigo Amado, que era meu chefe, me chamou. Todo mundo estava viajando, que era um momento de São João, de Copa. E aí eu fui lá para o Palácio para participar daquele mutirão. E foi muito marcante, porque seu pai disse, olha, quem estiver pensando em São João, em Copa, por favor, pode sair daqui agora, porque agora a gente vai ajudar o povo que está precisando de ajuda na Mata Sul, que está precisando. E ali eu vi, de uma forma muito clara, não só pela palavra, porque, lógico, isso para algumas pessoas poderia ser óbvio, mas na energia
e na disposição em ajudar o povo, principalmente aquelas pessoas que mais precisam. Então, eu imagino que você deve se inspirar, né, hoje, no seu mandato, e hoje você é o autor, né, da licença paternidade, entre outras pautas que vem ajudando as famílias por aí. Então, eu queria só relatar isso aqui, que é uma coisa marcante para mim, e até a minha entrada também no processo de pensar em política, pensar em coletividade, eu sou muito inspirado pelo seu pai. Coisa boa. Aí, e pensando aí na sua trajetória, porque você tem um currículo amplo dentro do serviço público. Trabalhou na educação, trabalhou em várias áreas importantes e agora estava na SPU. Foi. Na Secretaria do... Tô de férias agora, nesses dias momento, aí para poder... poder... na Secretaria do Patrimônio da União. E eu fiquei impressionado com você na luta pelas nossas praias. Eu me impressionei muito. E é um trabalho que nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece a SPU, obviamente, nem todo mundo sabe do papel importante que a SPU tem de garantir que esse patrimônio da União, esse patrimônio público, continue sendo público. Isso. E aí a gente cansou de ver Edinaldo lá com a reta escavadeira derrubando aquele povo que acha que a praia é deles, que pode tomar conta da praia, que pode botar o prédio lá e construir em cima da praia, fazer empreendimento na praia. A praia é do povo, a praia é pública, até tentaram privatizar e vender a praia. E vocês sabem, vocês viram que estava lutando por isso, agora está até querendo ser candidato a presidente. É verdade. O cara que queria vender as praias do Do Brasil. Brasil. Edinaldo não, Edinaldo está lá para garantir que a praia seja de todo mundo, do povo. Quem não sabe dessa história, gente, e eu conversei muito com o nosso amigo, deputado federal Pedro Campos, conversei muito com o Pedro sobre esse assunto das praias e a gente está construindo aí alguns projetos para que a gente possa fortalecer a defesa das praias, a praia do povo. Eu tenho certeza que você lá no Congresso Federal vai defender ainda mais que você já defendeu isso. Quem não conhece bem essa pauta, procure conhecer a história lá da Jamaica. A Jamaica passou por um processo de privatização das praias e hoje o povo não tem acesso às praias porque os grandes grupos econômicos estrangeiros tomaram conta. Então, é uma pauta muito importante, não só para a preservação ambiental, não só para a defesa do emprego e da renda, mas principalmente para que a gente possa defender o nosso patrimônio, o patrimônio do povo brasileiro. Eu sei que você vai defender e está defendendo também essa pauta lá na Câmara Federal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre a licença paternidade, eu percebi que foi uma coisa que lhe tocou muito. Eu queria que você falasse um pouco sobre ela, sobre esse projeto que você defendeu. Muito esse projeto, até para contar um pouco a história disso, porque muita gente acha que eu entrei nessa luta da licença paternidade por conta de Nina. E não foi bem verdade. Eu comecei a lutar isso antes de pensar em ter Nina ali, de ela nascer e tudo mais. Eu acabei entrando nessa luta porque quando eu me lancei candidato a deputado federal, eu chamei 2 mulheres para coordenarem as propostas que eu ia ter como deputado federal. E elas trouxeram esse debate da licença e da licença parental, que é algo que existe em alguns países onde você pode dividir uma parte com um homem e outra com a mulher. E acabou isso virando uma bandeira. Quando eu entrei na Câmara dos Deputados, eu entrei num grupo de trabalho sobre licença paternidade, que era liderado por Tabata Amaral, que é deputada do partido e hoje é casada com meu irmão, João Campos. E acabei que eu fui praticamente o único homem que fui para todas as reuniões lá. Que legal. E eu lembro que eu brincava no começo, logo que eu cheguei nessa luta, eu tive uma reunião com o então ministro do Supremo e presidente do CNJ, Barroso, e eu disse que estava pensando em ter filho e ia me mudar para o Japão, né? Porque lá tem uma licença maior do que tem aqui, Japão, Suécia e tal. Aí ele disse, não, você está querendo advogar em causa própria, né, e tal. Aí depois veio o Nina, né, e me deu muito mais força e muito mais energia e muito mais conhecimento real de causa para poder lutar por isso. E quando a gente tem um filho pequeno, a gente vê que 5 dias de licença paternidade é muito pouco. Muitos pais ainda não tiveram nem a alegria de sair do hospital com 5 dias. Às vezes qualquer coisinha que dá com recém-nascido fica 2, 3, 4, 5 dias, o pai volta a trabalhar, a esposa e o filho ainda estão no hospital. E também uma criança pequena demanda muita energia. Ninguém consegue cuidar de um recém-nascido sozinho. Muito menos aquela mulher que acabou de ter filho, que está numa explosão ali de hormônio, de precisando se cuidar, muitas vezes recém-cirurgiada e tudo mais. Então sempre precisou de gente. Só que o que é que acontecia? Normalmente era uma tia, era a mãe dela, né, que cuidava ali. Hoje todas essas mulheres, ou a maior parte dessas mulheres, estão trabalhando. Muitas são esteio de família, né? Hoje metade dos lares é sustentado pelas mulheres. E aí isso demandou ainda mais que a gente tivesse um pai presente para dividir essas responsabilidades, para poder cuidar do seu filho naqueles primeiros dias. E a gente conseguiu fazer a lei
que vai começar a valer a partir do ano que vem, que amplia para 10 dias, depois para 15 dias em 2028 e depois para 20 dias em 2029. E essa lei, que eu tive a alegria de ser o relator, que no final das contas é quem escreveu a lei que virou lei, fui eu, né? Juntando contribuições de um projeto de Tabata, de um projeto da senadora Patrícia Saboia, misturando tudo, fazendo o que foi possível fazer de aprovar na Câmara dos Deputados. Essa lei garante esse direito e amplia para outros trabalhadores, porque antes só quem tinha os 5 dias era o trabalhador CLT. Né? Essa lei agora ela cria o salário paternidade e ela possibilita que outros trabalhadores que também contribuem com o INSS, eles possam receber o salário paternidade. Então, por exemplo, alguém que é MEI, o cara é MEI, ele não tinha os 5 dias de licença. Agora vai receber do INSS o salário paternidade para que ele possa parar 10 dias e não perder renda, porque ele vai receber o benefício diretamente do INSS. Aí, então, imagina um entregador de aplicativo, uma pessoa que é Uber, vai poder dedicar aquele tempo importante para a sua família sem perder renda. Caramba, essa é uma pauta muito importante. Inclusive, os entregadores, os Ubers, que muitas vezes precisam desse apoio, né? A pauta é muito importante. Agora, aproveitando isso que você está trazendo aí do seu mandato, você é um grande defensor, né, da chegada da água, né, na casa das pessoas. Né? O seu mandato também tem definido muito isso. E essa é uma pauta que me toca porque eu cresci ali no Celeiro, no Céu Azul, ali naquela área que eu morava, ali na divisa dos bairros, e eu cresci carregando água porque, de primeiro, que não tinha cacimba em casa. Quando meus pais construíram uma casa, não tinha cacimba. Depois, aí eu carregava água do vizinho. Depois da cacimba, não tinha, na cacimba tinha que ter depois a encanação, uma bomba, aquela coisa. E a gente está vendo, inclusive tem uma história aqui do seu avô, do seu bisavô, aqui em Camaragibe, que ele, além de garantir a eletrificação daqui da cidade de Camaragibe, né, com luz para todos, todo o processo, foi também ele que trouxe água para algumas localidades de Camaragibe que ainda não tinham. Né? Lógico que hoje a gente precisa ampliar e a gente vê aí que seu mandato está trazendo isso. Como é que você está enxergando hoje essa luta, né, pela água para chegar nas torneiras da pessoa? Você também foi o autor, né, da lei da tarifa social da água. Então, como é que foi essa construção, Pedro? Porque isso é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que mais precisam. Como eu disse, eu sou engenheiro civil, eu passei no concurso da Compesa, trabalhei 2 anos na Compesa e vi a dificuldade enorme que é a Compesa fazer o seu serviço. E muitas vezes não é pela boa vontade ou pela capacidade dos trabalhadores. É porque falta investimento, falta decisão política, né? Falta priorização, né? essa pauta. E vi o esforço enorme que várias gestões fizeram nesse sentido, desde o meu pai com a conclusão do sistema de Pirapama, que ajudou muito, principalmente a área plana ali do Recife, até meu avô lá atrás, que foi quem começou a botar água nos morros do Recife. Muitas vezes os morros do Recife ainda recebiam água por chafariz. Né? Então você botava um chafariz lá em cima do morro, porque o povo subia com a lata vazia e descia com a lata cheia. Porque se botasse no pé do morro, o cara tinha que subir a ladeira com a lata cheia. E sei que essa é uma luta muito grande. E resolvi fazer do meu mandato um instrumento de enfrentar isso. Primeiro, com a função nossa de legislador, então fazendo a tarifa social de água. E toda a ideia da tarifa, além de garantir que a pessoa tenha condição de pagar, é garantir que as empresas ofereçam água para essas pessoas. Porque hoje, Edinaldo, quem tem mais dificuldade de receber água é o povo mais pobre. É verdade. Você chega na Avenida Boa Viagem, a Compesa, todo mundo não fala, a Compesa não entrega água, a Compesa... Na Avenida Boa Viagem, tem água 24 horas por dia, 7 dias na semana. A água chegou onde o povo tem dinheiro. É verdade. Mas, infelizmente, onde tem um poder aquisitivo mais baixo, muitas vezes a água ainda não chegou. E isso, às vezes, é mais importante até do que a própria disponibilidade da água. Eu digo isso. No sertão, você chega, muitas vezes tem água ali naquelas áreas onde você tem uma renda mais alta. E aqui na região metropolitana, que tem abundância de água, mas para a casa do pobre a água não chega. É verdade. Então, a grande dificuldade da água é botar a água na casa das pessoas que mais precisam. E uma das formas de garantir que essa água chegue é através da tarifa social de água e, principalmente, lá na ideia da tarifa, tinha um subsídio para que o governo pagasse a outra metade. Então, além da pessoa pagar uma metade, o governo pagaria a outra metade para que a empresa olhasse para aquele cidadão e não visse alguém que paga menos. Verdade. Porque quando olha para o cidadão e acha que ele paga menos,
quer prestar um serviço pior. É verdade. Então, essa é a grande lógica, por exemplo, da tarifa social de energia. Tarifa social de energia, a pessoa tem o desconto, mas a companhia recebe a outra metade de um fundo que existe lá. Então, essa foi a ideia. E além do legislativo, a gente também trabalhou através das emendas. E até aqui no município de Camaragibe, em parceria com o vereador Geraldo Alves também, eu fiz destinação de caixa d'água. Que legal. Então imagina aqui no município de Camaragibe, a gente fez destinação de grandes caixas d'água, porque algumas comunidades não têm água da Compesa, perfuram poços. É isso. Inclusive, alguns desses poços foram perfurados com emenda de Raul Henrique, que era o deputado federal que era apoiado antes, e eles mesmos se juntam para fazer o sistema simplificado para poder levar água para a casa das pessoas, porque a Compesa não chega. E uma outra luta que eu fiz importante foi contra esse movimento da privatização que foi feito aqui do saneamento. Porque essa privatização do saneamento, no final das contas, uma pessoa que eu conheci, né, e que milita nessa área lá no Sertão, que é a cacica Cícera Pancará, ela resumiu essa privatização muito bem. Ela disse, venderam o problema. Essa privatização não foi feita para levar água para a casa do povo, para resolver o problema do saneamento. Ela foi feita para vender o problema e botar um dinheirão no caixa do Estado. E daqui para frente, quando forem perguntar para a governadora, governadora, está faltando água na minha casa, ela vai dizer, não, agora não é comigo mais, agora é com aquela empresa privada. Então foi uma venda do problema. O projeto de privatização foi mal feito, foi mal pensado, né? Tinha uma série de erros e de falhas, mas fizeram de todo jeito para poder botar um dinheiro lá, que foram bilhões de reais que o governo do estado vai receber, e para poder vender o problema, dizer assim, não é mais comigo. E eu acho que isso é um absurdo, porque o problema, o estado tem que entender que esse problema é dele, tem que fazer os investimentos e buscar as soluções para resolver, e não simplesmente para jogar para outra pessoa. Não, o que é interessante nisso, né? Na verdade, a gente vê o atual governo repetindo, né, o modus operandi de poder não resolver o problema da população que mais precisa e, ao mesmo tempo, terceirizar o problema. E, Pedro, é uma coisa, inclusive, importante que a gente vê, a atuação não só sua no seu mandato, como até eu tive a alegria, a honra de poder trabalhar com seu irmão, o ex-prefeito João Campos, Pedro, e lá no Recife, e a gente vê que o foco de vocês, isso lógico que vem da história também, que vocês carregam, tem uma responsabilidade de poder carregar também essa linha que o doutor Arraes levava, Eduardo também, de poder fazer com que a máquina moa para aqueles que mais precisam. Isso é uma coisa que mexeu muito comigo enquanto gestor público, enquanto servidor concursado do Estado. E a gente vê isso não só no mandato, como também nos atos de vocês, né? Eu lembro que mais de 70% dos investimentos do Recife foram feitos nas periferias, né? Agora, no mandato do ex-prefeito João Campos, né? Pré-candidato a governador. E a gente vê que, fora isso também, algumas atividades, algumas ações... Eu vou dar um exemplo, né? Porque assim, o Viva a Comunidade Cast, que foi inspirado no Viva a Comunidade... O Viva a Comunidade, que foram escutas populares, que também foi inspirada na Tribuna 40, que são as escutas que seu pai, né, que o doutor Arraes fazia com o povo. Então, assim, muito me admira, assim, muita gente que não conhece essa história, né, que vê esses olhos azuis, acha que é só a desenvoltura dele na Câmara e o trabalho, mas não, tem uma visão muito focada naquelas pessoas que mais precisam. Me fala um pouquinho sobre essa sua ligação com as comunidades, com as periferias, com essa população mais vulnerável que mais precisa de política pública. Isso é digamos assim, um compromisso nosso de vida e é o ponto central da nossa luta, né? E isso desde Arraes, passando por Eduardo, passando por João. É priorizar aqueles que historicamente foram excluídos, marginalizados, esquecidos. Arraes, quando assumiu o governo pela primeira vez, fez o Acordo do Campo, que era para botar os homens e mulheres que trabalhavam, principalmente na zona da mata, que a CLT já existia naquele tempo, que a CLT é da década de 40, mas ali na década de 60, aqueles homens ainda trabalhavam em regime de escravidão. Muitas vezes recebia vale que só podia gastar no barracão do próprio engenho e tal. Então ele fez isso no primeiro governo dele. Depois veio o chapéu de palha, que foi muito importante também para garantir dignidade na entre-safra para esses trabalhadores. E sempre foi, primeiro, a população que mais contou com Arraes, com Eduardo e com João é quem mais precisa. E segundo, a que mais foi grata também. Não é assim... E muita gente não entende isso, né? Muita gente questiona, muita gente diminui
a importância da opinião dessas pessoas, porque se acha muito mais inteligente, muito mais sabido, muito mais estudado, e não sabe que essas pessoas dão seu voto de gratidão porque viram efetivamente a sua vida melhorar com as ações que foram feitas, porque foram priorizadas. E eu acho que isso é muito importante. O compromisso fundamental que nós temos é exatamente com aquelas pessoas que mais precisam, que são trabalhadoras, que são historicamente excluídas e marginalizadas, e que a gente precisa trazer essas pessoas para dentro da cidadania, né? Da educação de qualidade, saúde de qualidade, garantir segurança pública, garantir oportunidade. Eu acho que isso é central. E teve uma outra coisa, que eu acho que essa é uma marca muito grande do meu pai, que é o seguinte: não adianta só a gente saber qual é o certo a se fazer. A gente tem que fazer certo o certo. Porque muitas vezes a pessoa tem um discurso maior do mundo, melhor do mundo. Na fala, a pessoa é muito boa, mas na hora de fazer não faz. Não acerta fazer, não acerta entregar. Então eu vou dar um exemplo. João disse que ia ser prioridade dele fazer creche. Prometeu duplicar as vagas de creche, duplicou. A governadora Raquel Lira também disse que era prioridade fazer creche. Prometeu 250 creches e só fez 3. Então, no discurso, os dois falavam que era importante fazer creche. Na prática, João fez muita creche e Raquel não fez praticamente nenhuma. É verdade. Aqui em Camaragibe mesmo, ela começou 2 obras. Uma até andou, a outra tá parada ainda. Não, o terreno, disseram que vão trocar o terreno porque o terreno não era bom, porque começaram a obra no terreno e depois descobriram que o terreno não era bom. Né? Imagina que desperdício de dinheiro público, botaram tapume, botaram placa, botaram propaganda, e depois que a propaganda tá lá, depois que o tapume tá lá, depois que a placa tá lá, é que o cara chega e diz: eita, o terreno é ruim. E esse dinheiro que gastaram com isso? Desperdício. Então, fazendo errado. Uma coisa que até seria certo. Não atendeu e gastou dinheiro. Exatamente. Construir a creche é certo. Né? João triplicou agora as vagas de creche. Agora, eles estão fazendo errado, não estão conseguindo fazer, não estão conseguindo atender às expectativas. Eu acho que isso são 2 coisas centrais na política. Primeiro, a gente tem que saber para onde quer ir. E para saber onde quer ir, a gente tem que escutar principalmente as pessoas que mais precisam, porque são elas que mais precisam efetivamente do poder público e são elas que mais esperam o nosso trabalho. E depois que a gente acerta o caminho para ir, a gente tem que caminhar rápido, tem que ir logo, porque o povo tem pressa, tem que saber fazer. Eu acho que João mostrou isso na prefeitura, né, montando um bom time, montando uma boa equipe, fazendo gestão e tudo mais, e conseguiu mostrar isso. E no nosso mandato também, eu busquei fazer isso. Então eu disse, o problema é água. Então a gente fez a tarifa social de água e conseguiu aprovar uma lei que estava parada há 12 anos. A gente precisa ter mais igualdade entre homens e mulheres. No discurso é fácil. Na prática, a gente pegou algo que estava parado desde a Constituição, que era a licença paternidade, e fizemos e tiramos do papel uma lei que amplia a licença paternidade, dividindo melhor o cuidado dentro de casa e também equilibrando o jogo no mercado de trabalho, facilitando que mulheres jovens possam ser contratadas sem sofrer a discriminação de ter uma licença muito maior do que a licença dos homens. Então, a nossa ideia sempre foi essa, fazer o certo, mas fazer certo. E rápido. Eu tive, assim, a alegria de poder fazer parte da educação do Recife no primeiro mandato de João Campos. E foi muito interessante. Quando ele trouxe essa meta para a gente olhou, caramba, arrojado. E a gente sabia do tamanho do desafio, ele foi orientando, conduzindo, nos liderando. E a gente viu com uma capacidade de João. Eu nunca falei sobre isso, mas eu lembrei uma vez de uma entrevista. João Campos é tão bom. Eu sou muito chato, eu sempre fui muito chato, Pedro, assim, de observar a liderança e ver a capacidade. Aquela tropa de gestores, aquele grupo de gestores que foram concursados, aquilo é tudo exigente. E eu, observando as primeiras reuniões com o João, disse, caramba, é muita capacidade. Eu lembrei de uma vez, teve uma entrevista que perguntaram a Zidane, não que eu seja Zidane, tá? Perguntando a Zidane quem era o melhor jogador que ele já viu jogar. E ele disse que era Ronaldo Fenômeno, porque tinha coisas que ninguém tinha visto o Ronaldo fazendo e ele via dentro dos treinos. E eu lembrei de João. Quem conhece João fora das câmeras, né, o que ele tá, não tem noção do quanto ele é bom, do quanto ele é craque. Volto a dizer, não, João pode ser Ronaldo, eu não sou o Zidane. Não tem noção do quanto ele é craque em termos de gestão e condução, de todo o processo de construção. Mas eu queria falar só uma coisa muito importante, que além dessas ações efetivas, concretas, né, nas comunidades, nas periferias, teve uma coisa muito especial também que eu queria falar, que foi quando o João fez o Nevô. Eu me vi ali, quando ele foi o Nevô, aquela extrapolêmica, nevou, não nevou, e a turma já dizia, tu vai nevar também, né? Se o chefe nevar, eu disse, não, eu quero nevar, não. E eu não ia mesmo, porque o pessoal, tem que ir também, o chefe tem... Não vou, gente, não vou de jeito nenhum.
Quando o João saiu, quando levou, que ele fez a primeira fala, por que ele levou? Aquilo tocou no meu coração, porque eu descia aqui as ladeiras do Céu Azul do Celeiro e vinha para aqui, para Camaragibe, nos carnavais, aquela tropa de menino, de adolescente, quase todos nevados, e eu não nevava porque eu tinha medo. Minha mãe era mais dura, eu tinha medo da minha mãe, todo mundo nevando aquele cabelo. Não se chamava nevô, né? Não se chamava nevô, era outra palavra, mas todo mundo platinava o cabelo e descia, e todos nós éramos todos estigmatizados, de uma forma assim, da pior forma possível, né? Como você falou, né? Essa defesa dos marginalizados, dos excluídos. E foi muito interessante, foi muito simbólico aquilo ali. E aí, quando ele falou, eu disse, estou nevando, houve um pedido, mas é principalmente em respeito, né, e homenagem àqueles jovens de periferia que são estigmatizados, são excluídos, são marginalizados. Eles não são marginais, são pessoas que precisam de atenção, precisam de política pública, e eu estou nevando por causa disso. Aí eu nevei também por conta disso. Não foi isso? Essa é uma, porque vai além da ação. Porque né? A política tem disso também, né? É importante a gente debater as coisas e através dos símbolos, e mudando a mentalidade das pessoas e mudando a visão das pessoas. E acho que foi muito acertada ali aquela decisão de João, e a turma até... quem é da oposição fica falando besteira, mas é como você disse, aquela pessoa se sentiu representada. Totalmente. E viu alguém que entendeu ali a situação e que ajudou a lutar para que essa cultura da periferia, que esse olhar periférico não seja marginalizado, né? Não seja entendido como algo que é criminoso sem ser, né? A pessoa pintar o cabelo, não tem nada demais a pessoa pintar o cabelo e brincar o carnaval. É todo um processo. Pedro, torce pelo esporte? Torço pelo esporte. Cantor? Não, cantor eu sou ruim de cantoria. É? Mas você disse para eu trazer o ukulele, eu trouxe o ukulele, que eu sou obediente. Oh, boa, distraga o ukulele. E sou persistente também com as coisas. Você sabe que eu não tenho dom nenhum para cantar. A gente sempre teve dificuldade de ritmo e afinação. Não, ele canta, dança e toca o ukulele. Não, dançar eu até danço melhorzinho. Pelo menos melhor do que João. É verdade, é verdade. Pelo menos melhor que ele. Mas tocar e cantar nunca foi bom. Mas eu às vezes boto uma ideia na cabeça. Meu afilhado recebeu... Não, você está cantando bem, você está melhorando. Estou acompanhando aí suas na rede social. Eu estou pensando em fazer aula. Eu ia chamar, sabe quem para me dar aula? Que ele disse, combina um dia, eu te dou uma aula de música. Que ele é fera, craque. É o nosso grande Jorge, Capitão Pitomba. É mesmo? Ele vai te ensinar a cantar? Ele disse que vai me ensinar a cantar. Eu vou falar a verdade pra você, ninguém sabe, tá? Eu entrei numa aula de canto aí. Vou lhe levar pra lá. Então você vai cantar aqui. Eu toco e você canta. Sai um Belchior, sai quem aí? Quem é que vai? Alceu. Aí, tá certo. Vamos embora. Vai. Lá bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Agora, segura. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Simbora, minha gente. Viu aí, ó? Olha, cantor, tocador de ukulele, melhor deputado federal, pai da Nina, marido de Guta, irmão de João Campos, filho de Dona Renata, de Eduardo, meu amigo Pedro Campos. E amigo de Eduardo Moura Júnior. Obrigado, meu amigo. Conta comigo aí na luta. Muito feliz de estar aqui no primeiro Viva Comunidade Cast.
E estou à disposição. Toda a luta de Camaragibe, do povo de Camaragibe, é nossa. E é muito importante a gente ver um projeto social como esse crescendo, avançando e podendo dar voz a muita gente. Eu espero que essa primeira participação nossa aqui, discutindo questões do Brasil e também aqui de Camaragibe, atraia e chame mais gente para discutir sobre Camaragibe, mostrar a força, o poder da cultura camaragibense aqui nesse programa, nesse movimento social, e que você possa seguir trabalhando pelo povo camaragibense e animando as pessoas, que eu não tenho dúvida que Deus está preparando muita coisa boa para a sua vida. Amém, meu amigo. Eu quero dizer que você é uma inspiração para a gente, sua força. Quero agradecer não só a sua presença aqui mais uma vez, mas agradecer todo o apoio que você tem dado a gente, a Camaragibe, ao Movimento Viva Camaragibe desde o início, o seu mandato que vem ajudando o povo pernambucano, não só de Camaragibe, e eu tenho certeza que juntos vai vir muita coisa boa por aí. Obrigado, Pedro. Vamos juntos e eu espero você em um novo programa. Gente, esse foi o Viva a Comunidade Cast com o nosso deputado federal Pedro Campos, amigo, cantor, tocador de ukulele, enfim. Tamo junto. Valeu. Obrigado, Pedro.